Então, boa tarde e a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos meditar então na palavra de Deus nesta tarde. Não foi mencionado, não é? Mas nós estamos numa semana, a meio, mais ou menos, não é? De uma semana de jejum e oração. Tivemos também aqui um culto especial, não é? De oração já na sexta-feira. E vamos continuar assim, não é? Até à próxima quarta. E com um foco, não é, especial, entre outros assuntos, mas com um foco especial, não é, na saúde do nosso irmão Luciano. É por isso que temos orado também, não só, mas em especial, não é, por este foco. E antes de mais, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Atos capítulo 12, porque o que nós estamos a fazer é bíblico, não é? Porque em muitos momentos da nossa vida, não é, nós vamos ter focos de oração, não é? Que, consoante, às vezes, até as circunstâncias, elas vão mudando. Eu gostaria só de rapidamente ver aqui um exemplo com os irmãos em Atos capítulo 12, antes depois de avançarmos. Não é propriamente aqui que eu quero levar os irmãos, mas quero começar por aqui, podemos assim dizer, não é? Atos capítulo 12. No versículo 1, Atos 12, a partir do versículo 1 até ao 5, só ver aqui uma situação, não é, que estava a acontecer naquele tempo na igreja. E diz, precisamente por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo-se também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então é bíblico, certo, que nós tenhamos, em muitos momentos, dado até as circunstâncias da vida, ou as circunstâncias daquilo que podem estar a acontecer, ter focos de oração. Certo? Vemos aqui, não é, uma situação difícil. Pedro estava preso. Antes disso, Tiago já tinha estado preso e a coisa não tinha acabado propriamente, se calhar, como eles esperavam. Deus tem os seus propósitos. Deus nem sempre faz como nós esperamos que Deus faça, mas Ele sabe aquilo que é o melhor. E nós temos de confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida e para aqueles também que estão ao nosso lado. Mas Deus também é aquele Deus que, mesmo nas piores situações, Ele também ouve o seu povo e responde de acordo com aquilo que são também as orações do povo. Então vemos, não é, que havia oração incessante da igreja por Pedro. Nós não vamos avançar aqui neste episódio, pois Pedro ele vai ser solto, não é, ao contrário de Tiago. E Deus é assim, Deus trabalha de formas diferentes na nossa vida, em contextos diferentes, em circunstâncias diferentes. E às vezes é as circunstâncias que nos vão levar a determinados focos de oração, e outras vezes é o próprio Senhor, não é, ao falar connosco na nossa intimidade, que nos vai levar e dirigir para determinadas orações, para determinados focos. E eu gostaria de ir um pouco atrás, Lucas capítulo 24, versículo 49, mesmo no final do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é escrito precisamente, não é, pelo nome que nós acabamos de mencionar, por Lucas. E Lucas, ele também não escreve somente o seu Evangelho, mas ele escreve também o livro de Atos. Não é muito interessante, se os irmãos depois quiserem fazer este exercício, de ler o Evangelho de Lucas e logo em seguida lerem Atos, porque é o mesmo autor, é precisamente o seguimento da história, não é? Primeiro focado naquilo que é o ministério de Jesus, naquilo que é a vida de Jesus e depois naquilo que é a vida da sua igreja. E é de certa maneira aquilo que nós vamos fazer também nesta tarde, ok? Lucas capítulo 24, versículo 49. Tempos diferentes, circunstâncias diferentes. Jesus, não é, ele diz para os seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ok? Uma circunstância diferente. Aqui não são propriamente as circunstâncias da vida que ditam aquele que é o foco da oração, como lá à frente em Atos capítulo 12, que era a dificuldade, não é, o facto de Pedro estar preso.
aqui é o próprio Jesus, não é, que dá o foco, dá a direção. Esperem, e aqui o esperem claramente, não é, também é em oração, não é, em consagração ao Senhor. Esperem pelo tempo, não é, em que vão ser revestidos do alto, não é, por poder. E nós, enquanto igreja, irmãos, isto é o que mais nós necessitamos. Isto é a maior urgência das nossas vidas. Isto é a maior urgência da igreja, ser revestidos pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, ele também diz noutra passagem, não é? Sem mim nada podeis fazer. E esta é a nossa realidade. Quando nós vamos agora entrar em Atos, no capítulo 1, e passamos aqui pelos versículos 12 até versículo 15, nós vemos uma igreja que está reunida, não é, no nome de Cristo, à espera da promessa daquilo que Jesus tinha prometido, não é? Eles seriam revestidos de poder, porque até aí não valeria a pena eles fazerem absolutamente nada, porque não iria resultar, então eles precisam de ser revestidos de poder, não é? E eles estão então reunidos, e vemos aqui não só os apóstolos, aqui a partir do versículo 12, versículo 13, de Atos capítulo 1, não é? Vemos aqui os apóstolos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, a lista, não é, dos 11, menos Judas, Cariotes, que já não estava, não é, com eles. Diz não somente eles, mas também outros. Versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E diz que naqueles dias depois vai-se levantar Pedro, não é, no meio dos irmãos, e ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então eles, mais ou menos, não é, 120 pessoas, e existe a questão, seriam mesmo 120 ou 120 homens, porque não é, às vezes na questão da contagem só se contava os homens, então é meio dúbio, mas era já uma assembleia, ok? Provavelmente um número maior do que aqueles até que nós estamos aqui hoje. E eles estavam à espera da promessa do Senhor. E nós estamos numa semana, não é? Numa semana de oração, numa semana de jejum, mas deixem-me dizer uma coisa, e é aqui que eu quero chegar, este é o ponto da mensagem que eu quero levar também hoje aos irmãos. Ter um dia de oração é bom, ter uma semana de jejum e oração é bom, mas não é isso que Deus quer. Deus quer é uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor. E é somente quando nós temos essa vida de consagração ao Senhor que Deus, Ele realmente faz os impossíveis e faz os milagres que nós muitas vezes esperamos e que não vemos. Não estou a dizer que Deus Ele não faz, ou que não tem feito, ou que nós não temos visto, porque nós já vimos. Não é? Hoje lá em Abrantes cantámos, não é? Conta as bênçãos, um hino não é assim antigo, conta as bênçãos quantas são, e provavelmente vais ter dificuldade em contá-las, porque são muitas. Mas podem ser mais se nós nos consagrarmos ao Senhor e se nós vivemos a nossa vida para o Senhor. E não estou de modo nenhum, por favor, não interpretem isto como uma crítica também à semana de oração. Não é nada disso, também. É ótimo, nós temos uma semana de oração e jejum. Mas mais importante do que isso, irmãos, é o que é que nós vamos fazer quando esta semana acabar? O que é que nós estamos a fazer antes desta semana começar? E vamos pensar um bocadinho, será que a nossa semana mudou? Será que os nossos hábitos de oração mudaram? Será que o nosso nível de consagração ao Senhor mudou nesta semana? Ou não? Se mudou, não é mal mudar, se for para melhor. Mas quando acabar não é para voltar ao mesmo, não é isso que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós mantenhamos uma vida em oração e uma vida de consagração ao Senhor. E aqui vemos, não é? Eles estão esperando pela promessa do alto. E depois quando chegamos a Atos capítulo 2, é precisamente isso que acontece. Não é? O dia de Pentecostes, nós sabemos, vem o batismo com o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, e é a partir daí que verdadeiramente, não é? A igreja ela começa a avançar e ela se começa a mover. E mais à frente, não é? Pedro levanta-se, e estou a passar rapidamente, não é? Resumidamente pela história, depois se os irmãos quiserem podem ler melhor em casa. Mas Pedro levanta-se, ele prega o Evangelho, não é? Cheio de ousadia, cheio do poder de Deus. 3.000 almas são acrescentadas àquilo que já era a Assembleia, e a partir do versículo 42 até ao 47, diz: e perseveravam, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, versículo 42, isso, okay?
E diz, não é? Depois daquele acrescento de almas, não é? Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Nós podemos ter várias formas de ler aquilo que aqui está. Uma forma é olhar para isto como uma utopia. É olhar para isto como uma dimensão e um nível de igreja que é simplesmente um sonho, mas que não se torna realidade ou que não se pode tornar realidade. Eu lembro-me quando era mais novo, isto já há uns anos atrás, eu às vezes lia a Bíblia e olhava para as histórias, não é, dos homens e das mulheres da Bíblia e pensava, bem, isto foi naquele tempo, não é? É muito bonito, incrível, não é aquilo que o Senhor fez, mas não é para mim, não é para este tempo, porque eu não vejo isso na minha vida e tampouco vejo isso à minha volta. Então eu pensava, isto não é para o meu tempo. Mas aquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida à medida, não é, que ela vai avançando, e já são alguns anos, não é, a seguir ao Senhor, é que aquilo que aqui está não é para ser uma utopia, não é para ser um mero sonho, mas é para ser buscado e é para acreditarmos que nós podemos viver aquilo que aqui está. E não vamos também ser, não vamos ser irrealistas e dizer que estamos a viver isto, porque não estamos a viver isto na nossa nação. Aliás, na Europa não estamos propriamente a viver isto. Mas há igrejas e há nações onde isto está a acontecer. Onde avivamentos estão a acontecer, onde Deus está a trabalhar, onde Deus está-se a mover de forma grande e poderosa nas vidas das pessoas. Eu estou um bocadinho cansado, não é dos irmãos também, nem da igreja, é de mim mesmo. E espero que os irmãos às vezes estejam cansados um bocadinho de vocês mesmos. E às vezes da dimensão de cristandade que nós temos. Porque nós não fomos chamados para este nível. Nós não fomos chamados para uma dimensão onde só existem sofrimentos, onde só existem, não é, a expectativa de que um dia nós vamos estar com Ele. Sim, isso é ótimo, é incrível, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos criou, é para viver com Ele para todo o sempre. Esse é o maior foco. Pois Deus quer fazer mais também na nossa vida e na sua igreja enquanto nós estamos aqui. Porque não é somente para isto ficar contido nestas 4 paredes, mas é para alastrar e para chegarmos a mais pessoas e para alcançarmos mais pessoas. E é isso que Deus quer também fazer, e acredito que Deus quer fazer isso na nossa nação e também na Europa. Sim, é um sítio difícil. Sim, é uma nação difícil. Portugal não é fácil. Nós sabemos, nós vivemos na nossa, não é, nesta nação há algum tempo. Nós sabemos que não é fácil. Mas Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas Ele também prometeu, não é? Enviaria a promessa do Pai, lá em Lucas, que nós já lemos, e que, para esperarmos nele, até que do alto fôssemos revestidos de poder. E quando isso acontecesse, já aconteceu. Então, não haveria limite para onde até a igreja ela pode ir, onde ela até pode avançar. Mas também dizer isto aos irmãos. Eu não sou deste tempo, está bem? Não sou deste tempo. Mas eu lembro-me de ouvir irmãos falarem, não é, que era habitual de antes haver reuniões de oração, não é, culto de oração. E hoje em dia, cada vez mais, e agora que já conheço um bocadinho melhor o panorama da igreja em Portugal, parece que é raro as igrejas que têm cultos de oração. É raro as igrejas que se reúnem para orar ao Senhor. E quando existe ainda esses cultos de oração, eu sei que aquilo que eu estou a falar também não é muito atrativo, mas também dizer que a mensagem de hoje não é para ser atrativa.
Não é, desculpem, está bem, não é. Não foi isso que o Senhor falou comigo, não é para ser atrativo. É mesmo para tocar na ferida e dizer que nós não estamos a ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Porque nós fomos chamados para estar aos pés de Deus, para ser movidos pelo seu Espírito Santo, para falar acerca do amor e do poder de Deus e daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E às vezes nós estamos passando por dificuldades, passando por sofrimentos, mas Ele continua a ser o mesmo, Ele não mudou, Ele está lá connosco. E nós temos uma esperança que mais ninguém tem nesta vida, a não sermos nós, que somos a sua igreja, que somos o seu povo. Ou somos nós a falar, ou mais ninguém vai falar. Ou somos nós a conquistar a nossa nação, ou das duas uma. Ou somos nós, ou Deus vai enviar outros para conquistar aquilo que nós devíamos estar a fazer. Eu não me importo que Deus envie outras pessoas. Porque o que importa não sou eu nem são os irmãos. O que importa é a glória e a honra do Senhor. Importa que o seu nome possa ser proclamado, possa ser anunciado, para que vidas possam ser transformadas, para que a minha vida e a dos irmãos possa continuar a ser moldada e transformada à semelhança de Cristo. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para ser aperfeiçoados, para ser conforme Cristo. E às vezes, irmãos, há coisas que nós não vamos conseguir fazer. Não vamos conseguir fazer. Nós não somos capazes de nos mudar a nós próprios e muitas coisas em nós. Eu tenho lutado aos pés do Senhor para que o Senhor mude coisas em mim que eu não gosto, que eu sei que estão erradas, que eu sei que precisam de ser trabalhadas. E tem de ser aos pés do Senhor, porque eu não vou me mudar. Os irmãos não vão conseguir mudar coisas na vossa vida. Os irmãos não vão conseguir mudar as pessoas à vossa volta. Tem de ser o Senhor, ou é o Senhor, ou não vai acontecer. É só olharmos para a nossa sociedade. O quão longe a nossa sociedade vive da palavra do Senhor. Cada vez pior, cada vez mais longe, cada vez mais distante. E sim, nós somos um povo que se pode alegrar no Senhor, como já fizemos nesta tarde. Mas a mina pesa no coração a dimensão e o nível de que o Senhor Ele continua-nos a chamar. E nós, muitas vezes, nós não estamos lá. Nós não estamos lá. E a prova disso é os nossos cultos de oração. É a assistência nos cultos de oração. É o facto de a igreja já não tem cultos de oração. Porque nós passamos a olhar para a oração e para a nossa intimidade com Deus como algo que nunca deveria ter sido mudado. Depois pensamos, o Senhor já não faz. Claro que já não faz. Nós não estamos no nível em que o Senhor nos chamou. Nós mudamos, a igreja mudou. E outros, se calhar, não mudamos, mas se calhar ainda não estamos naquilo para o qual o Senhor nos chamou. Eu preferia ter outro tipo de pregação, sinceramente. Preferia. Mas não foi isso que o Senhor falou comigo. Eu tenho de ser fiel àquilo que o Senhor fala comigo. Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dizer também aos irmãos que aquilo que eu estou a pregar, mas não é porque... Como é que eu ia dizer? Não é porque eu não gosto dos irmãos, ou não amo os irmãos, ou não amo esta igreja. Não tem nada a ver com isso. Não estou chateado também. Os irmãos não interpretem isso como... Pelo contrário. Chamada do Senhor, às vezes para corrigir e para nos levar ao lugar onde Deus nos quer. Às vezes implica dor, implica correção, mas é para que no final seja saboroso. É para que no final seja algo de incrível e algo de fantástico. Quando nós falamos, não é acerca de Deus, é acerca do nosso tempo de oração e no nosso tempo com Deus, nós estamos a falar da nossa intimidade com o nosso Pai. Por acaso, ia dizer que calhou, mas as coisas não calham, não é? Quando nós estamos a seguir ao Senhor. Mas calhou esta semana, lá no estudo que nós estamos a fazer acerca do Sermão do Monte, foi a oração do Pai Nosso. Calhou, não é? Mas não calhou, era para ser, não é? No seguimento e na continuação do estudo. Irmãos, quando nós estamos a falar da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo de oração com Deus, nós estamos a falar do nosso tempo com o nosso Pai. Nós não estamos a falar de um Deus que está lá distante, que não nos conhece, ou que não sabe aquilo que nós passamos, ou que não sabe. Nós estamos a falar do nosso Pai. Do nosso Pai que conhece tudo, conhece todas as coisas acerca de nós. É o Pai a quem nós podemos recorrer, é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é o nosso apoio.
é aquele a quem podemos rogar e a quem podemos abrir o nosso coração e também ao mesmo tempo conhecer o seu coração. E eu sei que os tempos são complicados. Os tempos em que nós vivemos são muito complexos. Os tempos que nós vivemos, que a igreja vive e que a sociedade vive, são muito complexos. Eu sei que cada vez mais nós facilmente vivemos ocupados. Eu sei que cada vez mais, às vezes até nos horários, para estarmos reunidos é difícil, porque há pessoas que têm o seu trabalho das 9 às 6, há pessoas que trabalham por turnos, há outras pessoas que trabalham à noite, há outras pessoas que trabalham nos fins de semana. Eu sei que cada vez é mais complicado e muitas vezes é complicado nós estamos sempre reunidos e sempre juntos. Mas aquilo que nós lemos aqui, irmãos, nós temos de arranjar tempo. Nós temos de arranjar lugar para viver aquilo que Deus nos pede para viver e aquilo que Deus nos desafia a viver. Lutero, ele tem... Eu ouvi isto há pouco tempo, eu nem sei onde é que foi. Não sei se foi aqui, eu tinha certeza se não foi aqui ou se foi noutro sítio, mas eu me memorizei e depois fui à procura e tirei também a citação. Lutero, ele tem uma frase bastante interessante. Diz: tenho tanto para fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. A ideia é, quanto mais ele tem para fazer, mais tempo ele precisa de estar em oração. E às vezes na nossa vida é o contrário. Até nós que estamos no ministério, não é tempo integral, se nós quisermos, é tão fácil. Nós tentarmos servir ao Senhor e fazemos tantas coisas para o Senhor e esquecermos daquilo que é o essencial, que é conhecer o Senhor. A nossa primeira chamada, independentemente daquilo que é a nossa função, independentemente daquilo que nós fomos chamados para fazer no nosso serviço ao Senhor, nós fomos chamados para conhecer o Senhor. Só daí é que vale a pena nós servirmos-lo, só daí é que vale a pena nós fazermos aquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos conhecer o Senhor. Por isso, irmãos, eu não sei, também esta semana vai acabar de jejum e de oração, mas há uma coisa que não pode acabar. Não pode acabar. Não pode voltar atrás. E tem de continuar a crescer, tem de continuar a melhorar o nosso tempo e a nossa intimidade com o Senhor. Eu não sei o que é que isso implica na vida dos irmãos. Não sei. Como já disse, as nossas vidas hoje em dia são complexas. Sempre foram, não é? Mas são complexas. Os nossos horários muitas vezes são complexos. As nossas situações, elas são diferentes. Mas na sua intimidade com Deus, no seu tempo com Deus, o irmão tem de perceber o que é preciso corrigir, o que é preciso mudar, o que é preciso ajustar para que a nossa intimidade com Deus ela possa ser real nas nossas vidas. E quando isso acontece, irmãos, nós vemos os resultados. Quando nós perseveramos na doutrina, na palavra, hoje em dia também é fácil, né? Nós sermos tentados a novas ideologias, a novas formas de ver a palavra de Deus. Só há uma forma de ver a palavra de Deus. É como ela está escrita e ponto final. Na comunhão é fácil nós também saltarmos os programas da igreja. Sim, os programas eles não nos mudam, não são os programas que nos vão mudar, é a presença de Deus, é o Espírito Santo é que nos muda. Mas é fácil também nós olharmos às vezes para aquilo que devia ser a comunhão, não é? Para aquilo que devia ser o tempo juntos, aquilo que devia ser o tempo enquanto irmãos e passar isso para segundo plano, passar isso para algo que não é assim tão importante nas nossas vidas. Nas orações, a mesma coisa. Nós precisamos de ser uma igreja que ora, irmãos. Nós precisamos de ser pessoas que oram a Deus e que estão na intimidade com Deus. E precisamos também estar juntos para fazer. Às vezes é desconfortável. É. Geralmente também, irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Deus não te chama para coisas confortáveis. Não te chama para coisas confortáveis.
Normalmente Deus chama-nos para coisas desconfortáveis. Mas é esse o caminho. Se nós queremos ver mudança nas nossas próprias vidas, se nós queremos ver mudança à nossa volta, se nós queremos ver mudança na nossa nação, se nós queremos ver mudança na nossa família, se nós queremos ver mudança no sítio, no local onde nós vivemos, não há outro caminho. Não há outro caminho. É por intermédio de Cristo e é através da consagração ao Senhor. Ainda temos muito para caminhar, ainda temos muito para andar. Mas o caminho é este, irmão. Diz que no versículo 43, não é? Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Quem faz o trabalho principal é somente o Senhor. É o Senhor. Não somos nós. É Ele. O nosso único trabalho, irmãos, e o nosso trabalho fundamental e principal é ir aos pés do Senhor, a nossa intimidade com Ele, e rogar, falar com Ele, orar a Ele e ser dirigidos por Ele. É isto que nós precisamos. E isto tem um preço. Isto tem um preço. Como eu já disse, isto não é confortável. Sim, é o nosso Pai. É verdade. Devia ser um tempo maravilhoso. E muitas vezes é, tantas vezes é. Mas tem um preço. Porque há outras coisas que vão ter de ficar para trás nas nossas vidas. John Piper, ele diz também tem uma citação muito interessante. Naquela está. Ele tem uma citação bastante interessante. Ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Se esta frase fosse agora, pronto, poderíamos adicionar Instagram, TikTok e outras coisas. Sabem que os nossos telemóveis eles têm uma coisa bastante interessante, não é? Deve ser algo do género. Controle parental, não é? E bem-estar digital. E lá, quando nós clicamos, dá para ver a forma como nós usamos o nosso telemóvel. Como nós usamos as apps, não é? Onde nós estivemos. E é interessante. Porque há tempo que nós usamos bem, mas se nós começarmos a somar o tempo, que às vezes de lixo, nós gastamos durante o dia em coisas que são lixo. Em coisas que, somado e espremido, não dá rigorosamente nada. Nós íamos ver que se calhar tínhamos muito mais tempo para estar na presença de Deus. Também não estou a dizer que Deus ele não sabe, Ele conhece-nos, Ele criou-nos com limites, Ele sabe que nós precisamos primeiro trabalhar, ok? Ele sabe que nós precisamos trabalhar, Ele sabe que nós precisamos descansar, o nosso corpo ele tem limites, nós não fomos criados para ultrapassar constantemente os nossos limites. Sim, às vezes é preciso, mas esse não é a nossa norma. Deus criou-nos com limite para trabalhar, para descansar, para ter tempo com a família, para ter tempo para a igreja, para ter tempo para tudo. E uma das maiores dificuldades, irmãos, como igreja dos nossos tempos, sem dúvida nenhuma, é a forma como nós gerimos a nossa vida e como nós gerimos o nosso tempo. E aquilo é quem nós damos prioridade. É aquilo que nós damos prioridade. E, infelizmente, os factos mostram que a oração ela não tem sido muito priorizada nas nossas vidas. É um facto. Não vale a pena negar, pois não há como negar. Os factos mostram isso. Mas nós temos a responsabilidade, irmão. Cada um de nós. Começar na liderança da igreja, claro que sim. Mas cada um de nós tem a responsabilidade de voltar à palavra. De voltar à palavra. Os irmãos não olhem porque sou eu que estou a pregar, ou deixe de ser eu que estou a pregar, mas olhem para a palavra. Olhem para aquilo que ela diz. Porque o que nós temos de submeter não é homens, não é opiniões de homens, mas é aquilo que a palavra diz.
E a palavra, ela manda-nos perseverar na doutrina, ela manda-nos perseverar na comunhão, ela manda-nos perseverar na oração. E quando isso acontece, então muitas coisas vão acontecer por resultado disso, por causa da consagração, da nossa consagração ao Senhor, e porque o Senhor, Ele quer fazer mais. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e também quando preparava, não é, para a mensagem, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Senhor, Ele quer fazer mais nas nossas vidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Tenho a certeza absoluta que o Senhor, Ele quer fazer mais nesta igreja, o Senhor, Ele quer fazer mais na nossa vida, nas nossas vidas. Mas há um preço que nós vamos ter de pagar se nós realmente quisermos ver isso. Não estou a dizer que se não o fizermos, o Senhor, Ele não nos vai salvar, o Senhor, Ele não nos vai abençoar, porque o Senhor é tão bom que mesmo na sua graça e misericórdia, Ele faz isso, Ele nos abençoa, Ele nos salva. Mas se nós queremos ver mais, se nós queremos ver mais vidas transformadas, se nós queremos ver mais milagres, se nós queremos ver esta igreja a crescer e a nossa nação, o seu rumo a mudar, então nós temos de ir aos pés do Senhor e rogar incessantemente por isso. Não é a quarta-feira que agora, quando a semana de jejum e de oração acabar, não pode ser a quarta-feira a ditar o nosso fim da nossa intensidade na oração e no nosso tempo com Deus. Como eu já disse, irmãos, eu não sei, tem de ser o Espírito Santo a falar com cada um de vocês, eu não sei o que é preciso mudar, mas eu sei pelo Espírito Santo que há coisas que precisam de mudar. Há coisas que precisam de mudar. Não sei se é as horas à frente da televisão, se é as horas nas redes sociais, se é... não sei. Mas há coisas que precisam de mudar se nós quisermos viver esta dimensão. E esta é a dimensão que Deus quer. Não é só em Atos, não foi só no início da igreja. Esta é a dimensão que Deus quer para a sua igreja, em todos os tempos, em todas as gerações, independentemente de quem nós somos. Porque deixem-me dizer uma coisa. Durante muito tempo eu pensei, estes homens, uau, devem ser fantásticos e incríveis. Depois o Senhor chamou-me. E eu pensei, bem, não está aqui a bater muito certo. Eu não sou incrível. Não sou. Às vezes tenho mania que sou. Ou gostava de ser, não é? Mas não sou incrível. Depois também acontece outra coisa, não é? Eu chego à convenção e começo a ver. Esta malta também não é incrível. Também não é incrível. Ok? Os homens e as mulheres de Deus, nós não somos incríveis. A única coisa incrível é a presença do Senhor em nós. E a única coisa incrível que a igreja tem é a presença de Deus quando ela está sobre a igreja. E eu acredito que a presença de Deus, ela está sobre nós. Mas o que eu quero desafiar os irmãos, e é para isso que também estou, não é, a focar e trouxe estes versículos, é, irmãos, o Senhor, Ele tem uma dimensão maior para mim, para si e para a sua igreja. E nós podemos vivê-la. Mas como já disse, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Há uma consagração diária. Não é semanal, não é num dia especial, não é de semana a semana, é diariamente. Eu preciso pagar o preço. E perceber depois que esse preço às vezes custa, mas às vezes é tão saboroso. Porque é estar na presença do meu Pai, que me conhece as minhas dificuldades e dizer, irmãos, eu sei, todos nós sabemos, todos nós aqui, nós temos problemas. Alguns são mais graves, mais urgentes, mas todos nós temos as nossas situações, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos problemas. Mas se nós formos ao Senhor e se nós confiarmos no Senhor e se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor, Ele pode mudar. Ele pode mudar, Ele pode transformar. E se não fizer isso, então os seus propósitos continuam a ser o melhor. E eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, na primeira carta à igreja, quando falamos, não é, das 7 cartas às igrejas de Apocalipse, ou às 7 igrejas de Apocalipse, na primeira, a igreja de Éfeso. Se os irmãos lerem a carta aos Efésios e a formação da igreja de Éfeso, era uma igreja incrível. Era uma igreja incrível. E quando chegamos a Apocalipse capítulo 2, o Senhor, Ele continua a ter muitos elogios para esta igreja. O Senhor elogia bastante. Mas quando chega ao versículo 4, Ele tem
Olha, mas tenho uma chamada de atenção a fazer. Tenho uma ressalva. Tenho algo que precisa de ser mudado. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu acredito, irmãos, que aquilo que Deus quer para a sua igreja é uma igreja que avança, uma igreja que conquista, é uma igreja que cresce. E ela não depende de nós, ela depende daquele que é o cabeça, que é Cristo, ela depende do mover do Espírito, não depende de nós, não acontece com base na nossa força, mas o Senhor Ele quer e requer de nós a nossa consagração. E requer de nós o nosso amor, e requer de nós a nossa paixão. Dizer, irmãos, que pode haver momentos da nossa vida, já passamos por isso, ou alguns de nós estamos a passar por isso, em que o nosso amor, a nossa paixão, em virtude de muitas coisas na nossa vida, pode ter esfriado. Um problema mas não é algo que não possa ser resolvido. Não é algo que não possa ser mudado, não é algo que não possa ser transformado. Há alguém que pode transformar, há alguém que nos chama para a sua presença e que nos quer moldar, e que nos quer mudar, e que nos quer transformar, e que nos quer encher. É como nós hoje cantamos, enche-nos, para encher-me. E o Senhor Ele quer nos encher. Mas também dizer aos irmãos, o Senhor não nos quer encher só no culto, ou quando há culto. O Senhor Ele quer nos encher quando nós estamos nas nossas casas. Porque o tempo que nós passamos no culto é um tempo muito ínfimo daquilo que é a nossa semana. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles passavam muito mais tempo na presença do Senhor e reunidos do que aquilo que nós passamos. Mas eu não vou entrar por aí porque isso é muito complexo, nem eu sei, nem não percebo, não sei como fazer diferente, não faço a mínima ideia, ainda não te codifiquei isso. Mas sei pela palavra do Senhor que era bastante diferente. Mas não é só quando nós estamos na igreja, é quando nós estamos nas nossas casas, quando nós estamos nas nossas casas. Irmãos, e nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. Mas não é somente ontem, não é somente hoje, é amanhã também. Não podemos viver do ontem. Não podemos viver daquilo que o Senhor nos encheu ou da maneira como o Senhor nos encheu ontem. Sim, há coisas, não é? Que vão ficando, mas cada manhã o Senhor Ele quer renovar a sua bondade, a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. O irmão precisa disso. Nós precisamos de ser cheios da presença de Deus. Nós precisamos de voltar ao nosso lugar secreto de oração. E passar tempo na presença do Senhor. E a rogar ao Senhor por milagres. A rogar ao Senhor por transformação de vidas. Por salvação de vidas. E às vezes pela nossa própria vida. Para que o Senhor mude situações que nos são problemáticas, traumáticas, difíceis, para que o Senhor Ele possa fazer o seu querer em nós. Nem sempre é fácil. Muitas vezes não vai ser fácil. Servir ao Senhor, seguir ao Senhor, tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos. Mas quando nós servimos, quando nós o seguimos, isso não nos vai parar. Isso não nos vai obstruir o caminho. Pelo menos não durante muito tempo. Porque há poder no Senhor para mudar as circunstâncias. Há poder no Senhor para mudar as nossas vidas e transformar os nossos corações. Então eu desafio os irmãos e é isso que eu quero deixar. Nem fui a metade dos versículos que tinha aqui. Mas aquilo que eu quero deixar com os irmãos, quer dizer, se calhar fui a metade, também para ser o que preciso, um bocadinho a mais de metade, não fui a tudo. Mas aquilo que eu queria deixar com os irmãos realmente, o desafio para nós, irmãos, é que nós temos nesta semana orar por um assunto muito específico, não só, mas principalmente não é por uma situação muito específica. Mas irmãos, esta semana ela vai terminar. Como é que vai ser depois?
como é que vai ser depois. Porque assunto, vidas para transformar, vidas para serem alcançadas. Não é preciso olhar muito longe, pois não. Se calhar todos nós nas nossas famílias temos pessoas. Os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. Sempre teremos assunto para clamar ao Senhor. Mas o nosso primeiro chamado, irmãos, continua para ser, para conhecer ao Senhor. E quando nós fizermos isto, individualmente e em conjunto, então nós vamos ver uma nova dimensão da presença de Deus e do poder de Deus nas nossas vidas. Ainda não chegamos lá, mas vamos caminhar para lá. Amém?